Olá pessoal, meu nome é Sérgio Valizídio, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto Educa Live, esse projeto de ensino à distância. Então, assim, nesse momento ainda de afastamento social, nós não estamos podendo ter as aulas presenciais, ainda não foram liberadas. Vivemos ainda muita instabilidade com relação à informação a respeito do vírus. Estamos vivendo um período que antecede as eleições municipais, no caso para vereador e prefeito, e eu gostaria de lembrar vocês de não negligenciarem, de terem cuidado com relação à utilização das máscaras em ambientes públicos, evitarem as aglomerações, tá certo, pessoal? Lembrar que esse é um período ainda de muita incerteza. Nós não temos ainda o conhecimento da vacina, a vacina ainda está se produzindo. E lembrar que no Brasil hoje já morreram mais de 145 mil pessoas por conta desse vírus. Então a gente precisa ter muito cuidado nos ambientes com muitas pessoas, usar o álcool em gel, evitar de fato essas situações, mas de verdade tenham muito cuidado, tenham muita atenção, porque caso isso não aconteça, o risco de contaminação é muito alto, tá bom? A gente corre o risco aí de ter uma segunda onda de contaminação. Nesse instante, eu também vou falar hoje para o grupo do 8º ano, falar um pouquinho, né, das células, dos tecidos, os tipos de tecidos específicos e suas funções, mas mandar um abraço para todos os profissionais de ensino da rede municipal, a todos os alunos que estão nos escutando, nos acompanhando, também nos aguentando. A gente está aqui se superando para fazer esse trabalho, para esse trabalho chegar até vocês, mas tenham muito cuidado ainda, gente. Ainda é muito cedo, a gente ainda não tem ainda eu diria assim, uma vacina, algo que seja específico para combater esse vírus que é considerado mortal, que é mortal. Então, assim, tenha muito cuidado, tá bom, gente? Mas vamos manter a fé nos nossos trabalhos e dar continuidade ao projeto. A gente vai falar um pouquinho sobre esses tecidos. Primeiro, entender que o corpo humano ele é formado por 4 grandes tipos de tecido, né? O epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Cada um, obviamente, com sua função. A gente fala tecido que é um conjunto de células que tem uma atividade, que tem uma função específica. Algumas de revestimento, outras de transporte, outras de preenchimento, né? E a gente vai entender assim esse tecido muscular, que a gente fala de preenchimento, como ele se desliza, a miosina, que seria uma substância que facilita esses feixes musculares, esses deslizamentos entre esses músculos, entender que a gente não tem mais ou menos músculos, apenas a gente só desenvolve mais ou desenvolve menos de acordo com a alimentação e com a atividade, eu diria assim, física, que é uma atividade muscular, muitas vezes em academia, mas todos nós temos a mesma quantidade de músculo, às vezes uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, só para a gente entender melhor. São formados por agrupamentos diferentes de células, obviamente, e cada um com a sua função. O tecido, o corpo humano, ele é formado por esses tecidos, né? O tecido o tecido conjuntivo, que a gente chama de tecido gorduroso, é o adiposo, o cartilaginoso, esse que é mais conhecido, que é o nariz, que forma o nariz, as orelhas, entre outras partes, né? A patela, a proteção patelar, né? Que é do joelho, próximo à rótula, né? O tecido sanguíneo, o tecido ósseo, né? Que o tecido conjuntivo ele se divide em adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. E o tecido muscular, que a gente encontra como tecido liso, esquelético e cardíaco. E o tecido nervoso, que são os neurônios, que nós temos aí mais de trilhões de neurônios, que eu diria assim, compõem essa rede, esse emaranhado
que transporta através de pulsos elétricos as informações do nosso cérebro para o restante do nosso corpo, e a coisa acontece quase que de forma instantânea. Então, antes de levantar o braço para gesticular, eu pensei em fazer e o meu corpo acabou obedecendo. Então, assim, o tecido neural também ele tem uma funcionalidade fabulosa. As funções do tecido epitelial: tecido de proteção, de revestimento do corpo, sensibilidade e liberação também de algumas secreções de substâncias. Portanto, esse tipo de tecido é composto por um agrupamento que nós chamamos de células justapostas, tão unidas que normalmente quase que não permitem essa penetração dessas substâncias, que tem uma forma achatada, cilíndrica, cúbica. E a gente tem uma curiosidade em observar e notar que nos tecidos de proteção desse tecido epitelial não há presença de vaso sanguíneo, ou seja, os vasos não estão próximos ou não estão compondo o tecido de proteção, esse tecido epitelial. Um exemplo notório disso é o epitélio, que normalmente a gente chama de pele, que a gente chama de o maior órgão do corpo humano, que é o tecido epitelial, que é a pele nessa parte de proteção, formada pela epiderme, que é o tecido epitelial, e a derme, que é o tecido conjuntivo, que é o tecido que fica logo abaixo da epiderme. O tecido epitelial é formado por células justapostas, ou seja, que estão intimamente unidas umas às outras em organizações e também em troca de proteínas na própria membrana. Essa função é de proteção, né, de revestimento, de suporte, e as cavidades corporais internas e esses órgãos possuem. Esse também apresenta uma função considerada secretora. Função do tecido, funções do tecido epitelial: proteção e revestimento, no caso da pele; secreção, no caso do estômago; secreção e absorção, no caso do intestino; impermeabilização, no caso da bexiga urinária. A estreita união entre as suas células fazem do tecido epitelial uma barreira considerada eficiente contra a entrada de agentes invasores e a perda de líquidos corporais. E aí a gente tem mais ou menos os órgãos onde esse tecido epitelial e o tipo de tecido, a formação, o formato, eu diria assim, propriamente dito, que compõe esse tecido de proteção, esse tecido de revestimento, né? E a gente tem o epitélio, das formas da camada da célula, que funcionam os pseudos estratificados, né, que são as fossas nasais. A gente tem aí os alvéolos pulmonares, que são revestimento dos vasos sanguíneos e dos vasos linfáticos. Lembrando que esse sistema linfático é um sistema paralelo ao sistema circulatório, né, que funciona para liberar substâncias que vão ser de proteção ao nosso organismo. Nós temos a pele da boca do esôfago, né, que é um tecido epitelial dos epitélios formado por várias camadas de células, que é o estratificado pavimentado, né, pavimentoso, perdão. O simples pavimentoso, que é ali do pulmão, propriamente dito. Os túbulos renais, que compõem esse simples cúbico. O estômago, que compõe esse simples prismático. A bexiga urinária, que compõe esse estratificado de transição, e a uretra, que, na verdade, também compõe o estratificado prismático. E assim a gente tem essa condição de formação. Já o tecido conjuntivo possui uma função de sustentação, preenchimento e de também transporte de substâncias. Suas fibras são formadas por dois tipos de proteínas, colágeno e elastina, de modo que suas células são bem diversificadas quanto à sua forma, tamanho e funções. O tecido conjuntivo é dividido em tecido adiposo, que na verdade tem esses compostos de células com pequenas quantidades de gordura, né, que acumulam os adipócitos, que são essas gorduras. Esse tipo de tecido tem como principal função o isolamento térmico do corpo, sendo maior depósito corporal de energia, eu poderia dizer assim. A partir desse daí, do tecido adiposo, desse depósito, basta notar que uma pessoa magra sente mais frio do que uma pessoa mais cheinha, mais gordinha, uma vez que a gordinha possui mais tecido adiposo que acumula em sua volta do seu organismo do que uma pessoa mais magra, tá certo? Só para a gente ter uma ideia aí de um estudo de lâminas de laboratório que a gente chama de vitro, né? Que é aquelas lâminas de estudo.
tecido cartilaginoso, que faz parte do tecido conjuntivo, possui consistência firme, mas também ele é flexível. Sua função, obviamente, é de sustentação e de revestimento. E aí a gente tem, como falamos anteriormente, a orelha, o nariz, a traqueia. Além disso, a cartilagem também amortece o impacto dos movimentos da coluna vertebral. E aí a gente tem entre as colunas, os anéis de coluna, aquela cartilagem que forma, e aí o indivíduo, quando tem esse desgaste nessa cartilagem, pode desenvolver uma doença chamada de hérnia de disco. O tecido ósseo, que a gente conhece, que também é um tecido conjuntivo, esse mais rígido, mais rico também em sais minerais, cálcio e colágeno, o que o torna os ossos rígidos e resistentes. Esse torna esses ossos assim, essas substâncias. Além disso, é inervado e irrigado por sangue, sendo sua principal função a sustentação do corpo, uma vez que compõe o esqueleto humano. Só para a gente ter uma ideia, esse tecido sanguíneo, formado por diversos, que também faz parte do tecido sanguíneo, do tecido conjuntivo, do grupo de tecido conjuntivo, é formado por diversas células, né, que nós conhecemos, os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, o plasma, né, as plaquetas sanguíneas. Esse tecido tem por finalidade e função de defesa também do organismo, transporte de oxigênio e também de nutrientes. Vale lembrar que o sangue é um tecido líquido, composto de hemácias, leucócitos, plaquetas e plasmas. Então, só para a gente ter essa ideia aí de composição desse tecido sanguíneo, ok, pessoal? Nós lembrando só que nós temos no nosso organismo de 4,5 a 5 litros de sangue que são filtrados normalmente 24 horas por dia, cerca de 1.000 litros de sangue. Então, nosso rim trabalha bem direitinho. O tecido muscular, que na verdade é formado por células consideradas alongadas e especializadas em contração, que são proteínas contráteis, a miosina e a actina, que apresentam grande inervação e vascularização e são divididas em tecido muscular liso, não estriado, que é caracterizado por movimentos involuntários, e seu nome corresponde à ausência de estrias transversais, e aí a gente tem como exemplo o útero, a bexiga e o intestino, que tem uma função específica, né? E também nós temos o tecido muscular esquelético, que recebe esse nome porque a maior parte desse tecido está junto ao esqueleto, não é o tecido ósseo não, está junto ao esqueleto. Possui células longas, presentes de estrias transversais, com a presença de estrias transversais e movimentos considerados voluntários, porque você acaba executando o movimento quando pensa, e aí você naturalmente, que tem um músculo, o tecido muscular cardíaco, que é considerado involuntário, ele vai trabalhar independente de você querer ou de você não querer, de você gostar ou de você não gostar. Esse tecido muscular cardíaco é encontrado no coração. Esse tipo de tecido possui movimento involuntário, sendo formado por células longas e cilíndricas, além de possuírem estrias transversais. Tá bom? O tecido nervoso. Bem, o tecido nervoso, a gente tem uma especificação, né? Porque é um tecido que transporta esses pulsos nervosos e esse emaranhado que acontece no cérebro humano, por exemplo, a gente tem essa condição. Nós temos, só para a gente entender, se a gente tivesse uma cidade grande como Rio de Janeiro, ou Recife, por exemplo, toda a parte de fiação de postes, eu diria assim, só para você ter uma ideia melhorada de como seria dentro da cabeça da gente, de uma cidade daquele tamanho. São trilhões de células nervosas, né? E a gente sabe que elas trabalham através do pulso elétrico. Então, o tecido nervoso é formado principalmente por células nervosas denominadas neurônios. Apresenta células longas e estreladas, eu diria assim, que possuem a capacidade de transmitir impulsos nervosos.
são exemplos os nervos, o cérebro e a medula espinhal. E aí a gente lembra que quando há um acidente que acomete um adulto, que o adulto sofre, a gente vê muito em acidente de moto, acidente de carro, onde há perda de massa encefálica, a maioria, a grande maioria de verdade desses pacientes não conseguem recuperar os movimentos, porque uma parte que foi afetada desses neurônios não conseguem mais ser recolocada, o organismo não consegue mais produzir novas células nervosas que tenham a habilidade de transferir esses pulsos para essas áreas de informação. Então é importante lembrar que até um TCE, um traumatismo craniano encefálico, que nós chamamos na medicina ou na biologia, pode provocar uma lesão muito mais séria em um tecido neural. O tecido muscular relaciona-se com a locomoção e outros movimentos do corpo também. Entre suas principais características estão a excitabilidade, contrabilidade, contratibilidade, extensibilidade e elasticidade. Os músculos apresentam ou representam 40% da massa corporal. Por isso, em muitos animais, o tecido muscular é o mais abundante. As células desse tecido são normalmente alongadas e recebem o nome de fibras musculares ou miócitos, como falamos no início da aula. Elas são ricas em duas proteínas que nós conhecemos como a actina e a miosina. No estudo do tecido muscular, os seus elementos estruturais recebem uma denominação diferenciada. E aí a gente lembra essa fibra muscular que a gente chama de célula, a membrana plasmática que nós chamamos de sarcolema, o citoplasma que nós chamamos de sarcoplasma, e o retículo endoplasmático liso que nós chamamos de retículo sarcoplasmático. Então, assim, isso é uma característica específica do tecido muscular. Ou seja, lembrando que essas características têm finalidades, porque a maioria dos animais, na verdade, eles conseguem, muitas dessas espécies, ter um desenvolvimento muito alto com relação a esse tecido muscular. Só para a gente lembrar qual a funcionalidade que auxilia no processo de locomoção, mas também auxilia no processo de deslocamento. E essa gente tem essas imagens que lembram muito bem isso. Essa função do tecido muscular, que seria as funções do tecido muscular: movimento do corpo, estabilização e postura, regulação do volume dos órgãos, produção de calor, que também auxilia no processo de proteção aos órgãos internos, né? Lógico. O tecido muscular é classificado em 3 tipos: estriado esquelético, estriado cardíaco e liso ou não estriado, que na verdade cada tecido é formado por fibras musculares que possuem características morfológicas e funcionais particulares, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, assim, esse tecido muscular estriado, que nós conhecemos como esquelético, deve-se à sua localização porque está ligado diretamente ao esqueleto. O tecido muscular estriado esquelético, possui contração voluntária e rápida. Cada fibra muscular contém várias miofibrilas, filamentos de proteínas, que é a actina, a miosina e mais algumas outras. A organização desses elementos faz com que se observem estriações transversais ao microscópio de luz, o que conferiu o nome estriado ao tecido. Então, só para a gente ter uma ideia de por que recebe o nome e como ele se comporta em cada momento. A contração muscular refere-se ao deslizamento da actina sobre a miosina, as células musculares, permitindo os movimentos do corpo. As fibras musculares contêm os filamentos de proteínas contráteis de actina e miosina, dispostas lado a lado. Esses filamentos se repetem ao longo da fibra muscular, formando o que nós chamamos de sarcômero. Então a gente tem uma ideia de distribuição e função desse tecido
com a finalidade de auxiliar o processo de locomoção e também de sustentação do esqueleto humano de uma forma geral. O sarcômero é a unidade funcional da contração muscular. Para que ocorra a contração muscular, são necessários 3 elementos: estímulo do sistema nervoso, proteínas contráteis, que são a actina e a miosina, e a energia para a contração, que é fornecida pelo ATP. O que é ATP? Adenosina trifosfática, ou seja, de um processo respiratório do organismo, vai transformar aquilo que o indivíduo alimentou-se em energia, e essa energia pode ser basicamente a energia de contração, o que vai facilitar a condição de deslocamento e de atividade, ou seja, tanto no deslocamento normal do dia a dia, quanto no deslocamento de atividade física ou atividade muscular, só para que a gente tenha esse entendimento de maneira mais clara. Nós vamos ficando por aqui e vamos dar continuidade a essas ideias na próxima aula. Um grande abraço do professor Sergival.